Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. Deixa eu colocar um fundinho aqui. E hoje o Instagram estará... eu não vou estar com o meu microfone. Se alguém não conseguir ouvir, me fala. Nós não temos muito o que fazer, somente pelo YouTube, porque acabou não carregando o meu telefone. Então sejam bem-vindos a um novo dia, uma nova oportunidade em Cristo, em estar na presença deste Deus, em declarar que só Ele é o nosso Deus e que Ele pode nos ajudar em todas as nossas aflições, em todas as nossas dores. E nós, então, ontem fomos até o versículo 20 do capítulo 3 de Lucas, nós estamos no estudo de Lucas, falando um pouquinho mais sobre essa trajetória de Jesus aqui nessa terra, né? A trajetória dele durante o ministério dele, e também nós falamos ontem um pouquinho sobre a infância dele, o comportamento de obediência junto aos pais, e o comportamento de já ali demonstrando a sabedoria divina, a sabedoria que vinha do Senhor, né? O Espírito do Senhor sobre ele, sobre a graça do Senhor sobre ele. Então hoje vamos orar e já vamos começar ali, no versículo 22, sobre o batismo de Jesus. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez olhando para a Tua Palavra. Sê conosco, meu Senhor. Em nome de Jesus, vem e nos abre o coração, abre as nossas mentes, Senhor, toca os nossos espíritos para que nós possamos entender um pouco mais sobre quem Tu és e sobre as diretrizes que nós devemos tomar aqui nessa terra para que nós possamos andar contigo, protegidos, alinhados, cuidados e, acima de tudo, Senhor, com uma promessa de eternidade deste Deus que é soberano nos céus e soberano na terra, deste Deus que é fiel e deste Deus que é um Deus de detalhes, que vem e nos olha e nos conduz e fala conosco e ministra aos nossos corações, que nos traz alívio, que elimina essas angústias que insistem em estar em nossos corações, mas é este Deus que nos traz a paz, quando nós decidimos andar com Ele verdadeiramente. Então, sê conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Batismo de Jesus. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: "Você é meu filho amado, que me dá grande alegria." Aqui dentro desse contexto, quando Jesus chegou ali para ser batizado por João Batista disse: não, para. Né? O João Batista ali já identificou, porque Deus já havia dito de que forma que aquele que viria após ele, qual era o sinal que seria dado, né? Que seria ali o próprio Espírito, né? O próprio Deus bramando lá dos céus, falando que Jesus era o Filho amado, Jesus é o Filho, não é o Filho enviado, né? Para salvar aqueles que são do povo do nosso Deus. Então aqui João Batista diz: não vou te batizar, não tenho, não, né? Quem sou eu? E ele disse: não, é necessário. Da mesma forma hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, eu tenho um testemunho sobre o batismo muito interessante. Eu me batizei, a minha família, a gente se converteu em torno de um mês, todos nós, né? A minha irmã mais nova se converteu um ano antes, mas nós, né, todos ali, minha mãe, meu pai, minhas outras 3 irmãs, meus cunhados, sobrinhos, todos, em um mês, lá em março de 2012. E então nós nos convertemos, né, que é o aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ana, se o som estiver ruim, me fala. Daí nós estamos no YouTube, que eu estou sem microfone no Instagram. Então aqui voltando, nós estamos em Lucas 21, versículo 21 do capítulo 33. Então, quando nós nos batizamos lá em 2022, nós aceitamos Jesus em 2012, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, no mês de março,
2012, toda a minha família. E aí aceitamos Jesus, fizemos a confissão ali pública, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, e, enfim, né, anda conosco, e toda aquela oração de confissão. E aí nós fomos para o batismo, que era a segunda etapa dessa caminhada com Jesus. E aí, quando eu fui me batizar, a minha mãe, meu pai, minhas irmãs se batizaram em um domingo e eu ainda assim não havia me batizado, não tinha sentido no coração. E aí, no apelo do pastor, eu disse, não, eu vou me batizar. E aí, quando finalizou o culto, a minha mãe veio falar conosco, ela disse, Andréia, te batiza, tu e a Rafa, né? Eu disse, mãe, eu já tinha pensado sobre isso e eu vou falar com a Rafa a respeito. E, enfim, conversei com a Rafa tinha 14 anos na época, minha filha. Então fomos, nos batizamos. Quando eu me batizei, essa palavra aqui, e eu leio essa palavra, né, desde criança lá, né? E assim, ó, começou a pular nos meus olhos o entendimento, o Espírito começou a falar comigo, porque quando nós nos batizamos, nós recebemos, quando nós aceitamos Jesus, né, nós recebemos um selo no nosso coração, né, que agora nós fazemos parte do povo de Cristo, mas nós temos etapas a cumprir. Então, o batismo é mais uma declaração pública que nós estamos falando, olha, agora eu ando com Jesus. Agora eu ando com ele e eu quero me alinhar diante dele. E então os testemunhos começam a surgir nas nossas vidas, porque a transformação começa aqui no nosso coração. Então o nosso coração transformado vai transformar os nossos pensamentos, vai transformar a nossa caminhada. Então ali naquele momento, quando eu me batizei, a palavra de Deus começou a falar comigo de uma forma especial, de uma forma única, que é o Espírito de Deus, então dando o entendimento, dando a sabedoria através dessa palavra que é viva. Então, obrigada, Ana, tá perfeito o som. Então, continuando, aqui Jesus também é batizado. Jesus vem e cumpre ali os passos necessários para andar com Cristo, porque ele veio como homem, ele veio para aqui... a palavra é bem clara que através de um homem entrou o pecado, através de Adão entrou um pecado, através de Cristo entrou a salvação. Através de Cristo, então, nós temos ali o perdão desse pecado. Então, nós podemos caminhar, andar aqui, sabendo que nós temos uma eternidade com esse Deus, que nós temos uma promessa ali com ele. Então, Jesus se batiza aqui com João Batista. 23. Aqui a Bíblia, em Lucas 23, eu não vou ler, né? Ela vai minuciosamente nos falar sobre a descendência de Jesus. Minuciosamente. E aqui nessa lista aqui de Lucas 3, nós vamos ler ali profeta Amós, nós vamos ver Zorobabel, lá que nós falamos muito lá em Esdras e Neemias. Zorobabel veio do cativeiro ali da Babilônia e veio e ali como descendente de Davi para novamente levantar o templo, para novamente levantar ali Jerusalém. Nós vamos ver aqui Boaz, nós vamos ver Davi, né? Davi e depois nós vamos ver Boaz aqui também, né? Então ele vai fazendo uma decrescente até chegar em Deus. Adão era filho de Deus. Então nessa decrescente aqui nós vamos ver que a descendência de Jesus, ele passa por Davi, ele passa por Boaz, ele passa por Pérez, filho de Judá, ele passa por Jacó, passa por Isaac, por Abraão, e vai lá para frente, passa por Sem, filho de Noé, passa por Noé, Matusalém, Enoque que foi conduzido aos céus, vivo, né? Simplesmente sumiu dessa terra aqui, e a palavra nos diz que o Senhor gostou tanto dele, da conduta dele, do relacionamento que tinha com ele, que levou ele para ele, né? E aí passamos aqui por Sete, filho de Adão, passamos por Adão e chegamos a Deus. Então a descendência
toda de Jesus está aqui. Depois leiam, que é muito interessante. Eu não vou me aprofundar nessa parte agora, mas se está aqui na palavra é importante. Importante porque isso vai fortalecer o entendimento que tudo aquilo, né? Isso nós trazemos para os nossos passos hoje. Deus é o Deus de detalhes. E os planos dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, estão ali detalhadamente escritos no livro dele. Detalhadamente ele vai nos conduzindo. Muitas vezes nós achamos que está tudo errado, está tudo quebrado. E este Deus está ali moldando o nosso caráter, moldando a nossa caminhada para que nós estejamos ali alinhados para que os sonhos que ele tem ao meu respeito e ao seu respeito se cumpram. Então vamos aqui para o capítulo 4, a tentação de Jesus. Logo que Jesus foi batizado ali, olha o que acontece. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Olha, vou parar um pouquinho aqui para a gente falar. Jesus, o Filho de Deus, Jesus enviado por Deus, e ainda assim ele precisa ir lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por que nós que estamos aqui nessa terra, nós que estamos aqui nessa trajetória como estrangeiros aqui, vamos passar ilesos sem que nada nos aconteça? Sem que as aflições venham e tomem, né, ali muitas vezes venham sobre nós e nos aflijam. Aqui em, deixa eu ler primeiro aqui. Aqui em, eu marquei, agora desmarquei. Aqui, não. João 16, versículo 33. Olha o que Jesus nos fala. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, o estar fortalecido em Cristo, estar fortalecido na palavra de Deus, vai nos levar a passar por essas aflições de forma a superá-las, entendendo que a soberania de Deus é aquela que prevalece sobre as nossas vidas. Mas olha o que Jesus faz aqui dentro desse contexto. E isso explica mais uma vez o porquê que nós estamos aqui lendo a palavra todos os dias. Jesus vai e confronta Satanás, o inimigo das nossas almas, com o quê? Não, eu vou confrontar com o poder que o próprio Deus já me deu aqui, através do Espírito de Deus, né? Como João e o irmão dele falaram aqui numa passagem, em um momento que Jesus estava sendo confrontado: Senhor, o Senhor quer que mandemos cair fogo do céu? Né? Eles tinham noção que o Senhor poderia fazer isso. E numa oração, Jesus mesmo falou, né, num confronto ali: olha, eu poderia que miríades de anjos poderiam vir aqui. Mas não é essa a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que se cumpra a minha trajetória aqui nessa terra, que era a morte de cruz. Então aqui as instruções que o Senhor nos dá através da palavra, nós vamos ler, ele confrontou Satanás. Voltamos de novo para Efésios 6, a espada viva que vai ali quebrando as afrontas que vêm contra nós, as situações que vêm contra nós. Não sei qual é essa situação, se é no financeiro, se é com um filho rebelde, se é com um marido, que um relacionamento abusivo, se é com problemas no trabalho, se é problemas de saúde. Não sei qual é o seu problema, mas vá na palavra, faça uma listinha de palavras que são a espada e comece a declarar todos os dias sobre o seu filho. Os filhos são bênçãos do Senhor, que muitas vezes o inimigo das nossas almas vai utilizar aqueles que estão mais próximos, aqueles que nós mais amamos, aqueles que nós mais confiamos, para destruírem os nossos sonhos, para destruírem aquilo que o Senhor está falando no nosso interior. Mas nós entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, então nós levantamos a nossa espada da palavra e continuamos firmes, lutando dia após dia, um dia de cada vez, avançando em Cristo. Então olha o que Jesus fala aqui,
Versículo 3. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Tantas vezes nós somos confrontados por palavras que o Senhor nos dá e Ele fala lá no nosso íntimo, só que para a realidade que nós estamos vivendo, essa palavra ela não se encaixa. Mas o próprio Deus, Ele nos fala que Ele faz com que as coisas loucas, as coisas sábias desse mundo, né? Perdi o versículo, peraí, vamos lá certinho. As coisas loucas, pronto, as coisas loucas desse mundo vêm para confundir os sábios. Está lá em 1 Coríntios 1, 27 e 29. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, tantas vezes nós somos confrontados. Aqui o Jesus estava sendo confrontado aonde? Na sua identidade. Se tu é filho de Deus, então manda, né? Se tu é filho de Deus, tu é poderoso. Então, olha o que Jesus fala, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, né? Ele está falando aqui que ordene que essa pedra se transforme em pão, porque Jesus estava ali 40 dias no deserto ali, em jejum, e sentiu fome, e o maligno disse, faça com que se transforme em pão essas pedras, já que você é tão poderoso, já que você é filho de Deus. E Jesus diz, uma pessoa não vive só de pão. E aí continua, versículo 5. Então o diabo o levou a um lugar alto, e num momento lhe mostrou todos os reinos do céu, do mundo, né? Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Versículo 7, eu lhe darei tudo se me adorar. Aqui, qual é o entendimento que nós temos dessa palavra? Mais uma vez nós estamos reforçando que este mundo que nós vivemos não é nosso. Esse mundo que nós vivemos, quem domina sobre ele, esse mundo caído, é o maligno, é o inimigo das nossas almas. E que Jesus vem e nos fala que retorna, quando ele retornou ali, quando ele ascendeu aos céus, ele disse, olha, eu estou voltando para preparar a morada para vocês. E então a palavra nos fala lá em Apocalipse sobre a nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, não haverá mais problemas, não haverá mais violência, não haverá mais transgressões, a nova Jerusalém, que foi adquirida através da aliança que o nosso Deus conduziu ali através da cruz. Então, continuando aqui, eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Tantas ídolos que nós vamos levantando durante a nossa caminhada e que nós vamos nos distanciando de Deus, a idolatria ao dinheiro, a idolatria a uma pessoa, a idolatria a títulos, né? Títulos universitários, títulos profissionais, a idolatria excessiva a um pai, a uma mãe, a idolatria excessiva a um filho, a idolatria excessiva a um cachorro, né? A um animal. Esse que é inimigo das nossas almas, ele sabe exatamente quais são as nossas fraquezas. E ele vai lá na nossa ferida, nas nossas fraquezas, onde nós podemos muito bem cair, né? A facilidade com que nós temos que cair, alguns têm facilidade com vícios sexuais, vícios de drogas, outros é vício da boca, né? A fofoca, outros são vícios de contenda, né? Outros N vícios. Então Satanás vai lá na nossa ferida, na nossa fraqueza, coloca o dedo e vai nos oferecendo ali banquetes, né? Aquele homem que é adúltero, né? Que tem a tendência a ser adúltero, o que Satanás vai oferecer para ele? Volta e meia uma mulher bonita vai estar, ou não, né? Vai estar ali em volta dele, querendo chamar a atenção dele, querendo conversinha com ele. E se ele não estiver certo de qual é a fraqueza dele, então ele vai caindo passo a passo. O pecado ele não começa de uma hora para outra. O pecado ele vem sendo construído,
pequenininho, todos os dias um pouquinho, todos os dias um olhar, todos os dias um passinho adiante dele. Então nós vamos construindo esse pecado nas nossas vidas até a consumação dele. Amy, bom dia. Então nós vamos construindo esse pecado até a consumação dele. Então, aqui Satanás está nos falando, né? Está falando aqui para Jesus, eu lhe darei tudo se me adorar. E muitas vezes as pessoas estão adorando, nós estamos caindo em situações, porque nós não conhecemos a nossa identidade, não conhecemos a nossa fragilidade, então nós vamos caindo em situações até que seja consumado o pecado em nossas vidas. Mas graças a Deus que nós temos as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias. Então nós podemos nos arrepender e voltar para Ele e pedir, Senhor, eu sou fraca nesse quesito aqui, me ajuda, me fortalece, porque eu já caí tantas vezes e eu não consigo avançar. E aqui versículo 8, Jesus respondeu, as escrituras dizem, Jesus sempre ali com a espada da palavra, né? Confrontando o maligno com a espada da palavra. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. 9. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo e disse, e se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem toda a palavra, toda a Bíblia. Aqui ele está citando Salmos 91, né? Um versículo lá de Salmos 91. Mas as escrituras, aqui Jesus respondeu, as escrituras dizem, mas as escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Então, versículo 13, aqui para a gente finalizar, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então, a tentação, nós muitas vezes vamos ser tentados pelas brechas que nós deixamos no nosso muro, pelas brechas do pecado, mas muitas vezes nós também vamos ser provados pelo nosso Deus para entendermos aonde que o nosso coração está. E então nós vamos sendo lapidados, nós vamos sendo confrontados, nós vamos fechando as brechas dos pecados, nós vamos cada vez mais andando, né, quando nós nos esforçamos, então, para amar esse Deus e colocar Ele como primeiro em nossas vidas, então nós vamos fazer aquilo que, nós vamos estar vivendo aquilo que João Batista viveu aqui, capítulo 1, versículo 80. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Então nós vamos crescer, nós vamos nos fortalecer no Espírito, através da palavra de Deus. Independente do deserto, aqui ele viveu no deserto até ir para o momento onde ele começa ali o propósito dele, que é aquilo que o Senhor destinou João Batista desde o ventre lá de Isabel. Então, permanecemos firmes em Cristo. Entendendo primeiro, trazendo a consciência quais são os nossos pecados, quais são as nossas falhas, limpando, né, através das misericórdias, as nossas vestes, olhando para esse Deus, sabendo que a soberania toda está nele, mas nós temos uma caminhada aqui para seguir, nós temos instruções dele para seguir, e através da palavra, usando como espada para qualquer situação das nossas vidas. E eu encerro essa palavra dessa forma, sabendo que tudo está nas mãos do nosso Senhor. E que quando nós o adoramos verdadeiramente, quando nós declaramos que só Ele é o nosso Deus, é Ele que conduz com soberania e poder e glória todas as coisas das nossas vidas. E as aflições, elas vêm, mas elas passam também. Elas vêm, mas elas passam também. O inimigo das nossas almas vem, nos confronta por um determinado tempo. A opressão, a aflição, ela vem. Tantas vezes a gente acha que não vai conseguir resistir, mas ela passa também. Então, a oportunidade aqui que esse versículo nos fala é quando nós damos oportunidade, quando nós abrimos brechas para que Ele venha. E outras vezes porque nós somos provados mesmo. E quando nós estamos com Cristo e andando por Ele, fazendo a obra dele, nós vamos ser ainda mais
É como aquilo que a palavra nos fala, nós somos sal e luz. Então a luz, ela vai iluminar cada dia mais, mas nós não estamos livres das aflições que estão aí. Mas também a palavra nos fala que as trevas não prevalecem diante da luz que vem deste Deus. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada por quem tu és. Obrigada, Jesus, por todas as coisas. Obrigada pela força. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz todos os dias crescermos em espírito, em verdade, na tua presença. Sê conosco nesse dia, Espírito de Deus, e nos ajuda aonde somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Nos fortalece, Senhor, para que nós possamos a cada dia mais te agradar. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, vem com a tua cura, vem com o teu bálsamo, vem com a tua restauração, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, com problemas financeiros, vem, Senhor, derrama, Senhor, da tua ajuda, derrama da tua providência, Senhor, que nada falte na mesa dessas pessoas, ó Senhor. Em nome de Jesus, vem dando a elas, ó Deus, o refrigério para uma nova etapa, para um novo caminho, Senhor, mas sempre contigo, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos esse tempo, Senhor. Sê conosco em todo esse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem com Deus.